Paulo, Cena Instrumental recebe a flautista Ana Paula Cruz. A musicista carioca tem sólida formação popular e erudita e atua com nomes de peso do samba, como Tereza Cristina, Nilce Carvalho e Dorina. Em 2020, Ana Paula Cruz ganhou projeção se apresentando nas famosas lives da cantora Tereza Cristina. Para 2022, prepara seu primeiro EP solo, chamado Referências. No palco do Cena Instrumental, ela apresenta releituras de Ticoãs, Gilberto Gil, Rapa, Olodum, Emicida, entre outras joias da nossa música. Os músicos Nelsinho Freitas, Edu Guerra, Afonso Velasquez e Daniel Santana acompanham a flautista. Fique com Ana Paula Cruz no Cena Instrumental. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Comecei na Escola de Música Vila Lobos, que eu conheci a Tina Pereira lá, dando aula lá.
E aquilo virou uma coisa, assim, eu passava a tarde inteira estudando a flauta. Era uma coisa, assim, que era sagrada, religiosa. Eu lembro que eu botava em cima da mesa, tinha todo um processo. E, assim, meu pai, na época, ele trabalhava como bancário. Quando ele chegava em casa, eu queria fazer aquela apresentação, né? Então, era o meu momento com o instrumento, que na verdade, iniciou por um problema, um defeito ortodôntico, e não saiu mais da minha vida, assim, né? Eu fiquei num processo de encantamento, né? De tocar as músicas, de descobrir. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Tudo que nós tem é nós. Tudo que nós tem é. Eu comecei a estudar com Carlos Alberto Rodrigues, meu professor de 10 anos, assim. O que eu sei de técnica, sonoridade, estudo de repertório, disciplina, eu devo a ele, né? Porque ele me pegou do zero, do montar a flauta, iniciar a soprar, e ele me levou até a faculdade de música, né? Me encaminhou, me especializou para entrar para a orquestra sinfônica, né? E ele já trabalhava na USB, né? Então eu tinha também o encantamento de estar perto daquele mestre, né?
Apesar de ser conhecida nas rodas de choro e de samba cariocas, Ana Paula Cruz começou sua trajetória na música de concerto. No início da minha carreira, eu estava muito voltada para a música erudita. Eu gostava desse tipo de repertório, de um repertório orquestral. E aí eu fiz mestrado em práticas interpretativas, música contemporânea brasileira para flauta, música do século XX, música para flauta solo. E aí eu naveguei, mergulhei muito nesse universo. E de uns tempos para cá, quando eu falo de uns tempos para cá, isso é muito recente, eu estou falando de 2015, né? Eu voltei a me interessar pelo universo da música popular, né? Porque eu fiquei no universo da música popular de 2000 e... Nossa, tô velha, hein? 1993 até 2003, né? Que era o meu universo da ProArte, que era o estudo da música popular. E aí depois eu fui para a música erudita e alguma coisa me fez voltar, me fez retornar. Afonso Velasquez, baixo. Daniel Santana.
Aqui estamos presentes, honrando todos os nossos passados. Agradecemos a todos aqueles que vieram antes de nós. Agradecemos a todos aqueles que virão. A nossa centelha divina que aqui está honra Nanã. Eu honro a minha mãe Oxum, que rege a minha cabeça, meu pai Xangô, que guia meus passos e meu coração. Agradeço a todos aqueles que aqui estão presentes, nesse momento, no aqui e no agora. O processo da educação, ele veio mesmo quando eu entrei para a faculdade, e muito influenciado pela minha mãe, porque minha mãe tinha uma preocupação de como eu ia sobreviver com a música. O meu pai, ele me via na música, mas ele tinha uma preocupação de, o que ela vai se tornar? Será que ela vai se tornar o lado B, C, D, F, G, H da família? Né? Como é que ela vai se sustentar? E aí eu lembro da minha mãe falando, olha, tudo que a gente começa, a gente termina. E você vai fazer licenciatura para você dar aula, para você ganhar dinheiro. Então, meio que foi uma coisa da influência da minha mãe, né? Minha mãe, ela é formada em teatro, é formada em educação artística. E ela sempre viu esses dois caminhos, da arte com a educação. E aí eu comecei realmente, quando eu me formei, eu entrei para esse processo de dar aula em escola, né? Eu já vinha dando aulas particulares, mas eu nunca tinha entrado no universo educacional, né? Então, foi a partir da faculdade que eu comecei a me interessar em dar aula, né? Me especializar em musicalização, me especializar nas diversos setores da educação musical. Edu Guerra.
Daniel Santana, guitarra.
A escolha de repertório do primeiro trabalho solo de Ana Paula Cruz é inspirado no que traz alegria às pessoas. Esse é o meu projeto, e aí virou um EP, né, que vou lançar no final desse ano, chamado Referências, que são as minhas referências, né, da onde eu vim, o que eu gosto, o que eu curto, né, e aí eu tô falando da minha referência na minha espiritualidade, eu tô falando da minha referência na musicalidade, eu tô falando da minha referência do que eu ouço. E aí não é o que eu ouço para tocar, é o que eu ouço para me divertir.
O tempo é o senhor do destino, é ele quem governa as nossas vidas. Iroko, o grande orixá do tempo, desce pela terra e transforma todos nós. Não adianta lutar contra o tempo é senhor de todos nós. Aqui e agora, precisamos fazer o nosso melhor. O nosso destino é feito por nós. Pois é, veio num momento assim muito louco, porque antes da pandemia eu tinha passado por um processo difícil de operação de joelho. Então, assim, quando eu comecei a me recuperar das minhas operações, que eu falei, agora eu tô pronta para voltar pro cenário musical, veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, por quê? O que eu vou ficar fazendo em casa, tocando para quem? E aí eu lembro que eu comecei a fazer uns vídeos, tocando com CD, às vezes com uma basezinha de piano, o violão. E aí eu tocava em cima dos CDs e comecei a postar. E aí a Tereza viu um desses vídeos, falou, Ana, tô fazendo umas lives, você não quer participar? Na época o Jonathan Ferro já fazia as aberturas instrumentais com piano, então eu pensei em você participar, fazendo abertura instrumental na flauta. Aí eu achei aquilo muito louco, né? Eu falei assim, uma coisa é o piano, com toda uma harmonização. Eu falei, o que eu vou fazer aqui tocando flauta sozinho? Vou tocar uma melodia? E aí comecei a pensar no instrumento, não só melodicamente, mas na organização harmônica, de como eu poderia organizar aquela estrutura musical pensando em arranjo, mesmo eu estando sozinha, né? E assim, foi o que me salvou na pandemia, né? Porque eu me preparava toda, eu esperava ela postar o tema, aí falava, vou fazer igual ao tema dela, né? E aí me arrumava, assim, se era dia do rock, aí eu botava jaqueta, blusa preta, sobrancelha preta, glitter, né? E assim, eu realmente pensava assim, vou abrir a live fazendo show. Aí comprei pano para fazer cenário, iluminação, né? Então, assim, eu sempre pensava em fazer alguma coisa ligada ao tema. Se era a escola de samba, vou homenagear o Salgueiro. Falei, vou escolher um samba do Salgueiro para fazer na flauta. Por que não? Né? Então, me salvou intelectualmente e musicalmente, né?